Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 28 de abril. Nesta manhã iniciamos o nosso diário escutando alguns testemunhos concretos da ação de Deus no nosso meio. Olá a todos, somos Fábio e Giovanna, da equipe Caná Sagrada Família de Bérgamo. Acabamos de concluir o nosso 14º Caná, ao qual estavam presentes 11 casais e 15 casais de equipe. Agora lemos algumas impressões. Tive fortes sentimentos de amor por meu marido. Perdoei os erros com serenidade, virando a página. Agora acolho as diferenças com um enriquecimento. Segura de que Deus doou-me meu marido para que o tornasse feliz e, por minha vez, também ser feliz. Uma outra. No início, confesso que estava confusa. Hoje, não sei o que aconteceu. Cantei, dancei, me senti acolhida e envolvida pela paz e serenidade que reina neste lugar e entre essas pessoas. Mais uma outra. Esses 2 dias foram importantes para reforçar a relação com meu marido. Trocamos e escrevemos palavras que já não dizíamos mais por preguiça, costume, dedicar tempo. Me ensinaram a escutar mais. Obrigado de coração. Um abraço a todos. Paz e alegria. Somos Mariângela e Antônio, da equipe Santa Maria Assunta de Milão. Fizemos o nosso Ruá nos dias 21 e 22 de abril. Compareceram 22 cursistas e 32 membros de equipe. Tudo correu num clima de paz e oração. Lemos agora algumas impressões dos cursistas. Fui libertada de um peso que carregava sobre mim há cerca de 50 anos. Não me confessei por todo esse tempo. Guardava dentro de mim um rancor muito forte por 2 pessoas e me libertei também deste peso. Uma outra cursista nos conta: senti cair a barreira que envolvia meu coração. Um calor que pouco a pouco adentrava e tomava espaço. Paz e tranquilidade. Obrigado, tchau a todos. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje a liturgia nos convida a meditar o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 44 a 52. Quando Deus permite que uma porta se feche, é só para abrir um portão ainda maior. Tem perseguição de todos os lados, mas os discípulos estão cheios de alegria no Espírito Santo. Fecha-se a porta dos judeus, e São Paulo entende a sua vocação. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leve a salvação até aos confins da terra. Nasce a faísca que vai incendiar o mundo. Quem tem o Espírito do ressuscitado no coração, sabe que não existe barreira para Deus. Dos Atos dos Apóstolos. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que nos vamos dirigir aos pagãos. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor.
todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas religiosas, assim como os homens influentes da cidade. Provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e de Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A leitura de hoje nos apresenta a alma da evangelização e a atitude constante que um evangelizador deve ter. Tente se colocar na pele de Paulo e Barnabé, que apanham de todos os lados. Os velhos judeus se levantam contra eles, chegam a instigar as mulheres ricas casadas com os poderosos da cidade para expulsar estes missionários que pregam a nova doutrina de Jesus. Incompreendidos, rejeitados, tratados com blasfêmias, xingados, expulsos, pense um pouco em como teria sido a sua reação. Qualquer pessoa normal teria se sentido abatida, confusa. Puxa, Jesus nos envia a pregar, mas não dá certo. Olha quanta oposição. Deus não está conosco. Irmãos, quantas dúvidas poderiam nascer em um coração não totalmente abrasado? Quanto medo! Puxa, não somente a reputação vamos perder, mas até a nossa pele vão nos arrancar. Irmão, qualquer vento apaga um tição mal aceso, mas nada consegue prender a chama viva que queima no coração de Paulo e Barnabé, sozinhos contra o mundo, ou melhor, a favor do mundo que está contra eles. Hoje para nós não é diferente, irmãos. Sozinhos diante de uma sociedade que nos considera caretas, bitolados, acha que estamos desperdiçando a vida e tudo mais o que vocês sabem. Quantos motivos de desânimo teríamos? Dificuldades de fora e de dentro também. Nem sempre uma pessoa se converte bem. Às vezes tem um pé na igreja e um pé no mundão. E quanto custa arrastá-la totalmente para Deus? Às vezes, a nossa própria carne se revolta e não fazemos o bem que queremos, mas o mal que não queremos. Às vezes, não temos vontade de fazer as coisas. Qualquer sacrifício é demais para nós. Mas uma coisa devemos ter bem claro na cabeça. O Deus que acendeu o coração de Paulo e Barnabé é capaz de acender o nosso também. Temos dificuldades sim, mas também recebemos tantas graças. Deus é Pai e não padrasto. Ele de verdade é capaz de nos fortalecer para nos tornar novos Paulos, novos Barnabés na sociedade de hoje. Aconteça o que acontecer e nos xinguem o quanto quiser. A força que Deus coloca no nosso coração é imensa e é capaz de derreter qualquer gelo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e Ele é capaz de abrasar o nosso coração como abrasou o coração de São Paulo. Sim, irmãos, é assim de verdade. Podemos pedir esta graça. Abrasa-nos, Senhor. Faça arder o nosso coração como você fez arder o coração dos discípulos de Emaús, que esquecendo todo o medo e cansaço, voltaram andando e correndo por 11 quilômetros de noite para anunciar: vimos o Senhor, Ele está vivo. Na verdade, o que mais Jesus quer é abrasar o nosso coração. Foi o Espírito Santo que quis a missão Belém. Foi o Espírito Santo que desde o início nos levou com força para as terríveis periferias das ruas e dos vícios e nos protegeu. O Yeshua nasceu no meio das gangues do Capão Redondo e da região sul de São Paulo, como vocês sabem. Não nasceu no mofo de uma sacristia, não. Não existe Yeshua de Beatas. Não existe pastoral de rua de almofada.
Não existe casa de acolhida de santinhos. A nossa é uma luta aberta com o inimigo na Cracolândia e em todos os lugares tomados pelo mal. Irmãos, temos tantas experiências e testemunhos bonitos. Quantos irmãos se converteram de uma vida louca e escura, uma vida de mortes, homicídios, roubos, assaltos? Quantas vezes experimentamos a força de Deus? Quantas vezes experimentamos o poder de Deus? A Missão Belém não ficaria em pé um só minuto se não tivesse a bênção de Deus que converte os corações. Portanto, como fazer? Precisa manter sempre viva a chama do primeiro amor dentro do nosso coração. Pense no dia do seu retiro. Pense no dia que você chegou em uma casa da Missão Belém. Pense no dia em que a graça de Deus te alcançou. O que você sentiu? Como o amor de Deus entrou em você? Pense um pouco. Deus nunca deixa uma obra pela metade, nunca faz uma obra para deixá-la inacabada. Portanto, permita a Deus de agir em você, como agiu no primeiro momento da sua conversão ou no momento da sua escolha fundamental de vida por Ele. Aonde iremos, Senhor? Somente Tu tens palavras de vida eterna, disse São Pedro, e nós também repetimos hoje. E mesmo que este caminho seja difícil, como foi para ele o caminho da cruz, a sua força age poderosamente em nós, como agiu nos apóstolos. A força de Paulo, que se chama Espírito Santo, vive em nós hoje. E vamos ouvir agora mais uma vez com atenção o que esta força pode provocar em nós. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que nos vamos dirigir aos pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas religiosas, assim como os homens influentes da cidade. Provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônia. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e de Espírito Santo. Vamos dedicar mais um tempo para sublinhar as frases que mais mexem conosco e falam ao nosso coração.
Chegou o momento de escolher o nosso propósito para traduzir na nossa vida tudo o que o Espírito Santo nos falou nesta meditação. Vamos dedicar mais um momento para pensar bem em como podemos traduzir na prática o propósito que escolhemos. Não há barreiras para Deus. Paz e alegria a todos. Nada pode apagar quem está cheio do Espírito. Paz e alegria a todos. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar ao céu. Se os bons combates eu não combater, minha
minha coroa não conquistarei, se minha carreira eu não completar? De que vale minha fé tanto guardar, se perseguido aqui eu não for? Sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, ver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Se calarem o som da minha voz, em silêncio estarei a orar. Se numa prisão me colocar, eu vou te adorar. Se minha família me trair, eu vou sonhar com Deus, viver seus planos. Isso é parte de uma carreira de cristão. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar.